Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Helenice Cavalcante, com o tema Espiritismo, Renovando Consciências. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos, é com muito prazer, com muita alegria que a gente retorna aqui junto ao pessoal da Rádio Fraternal, pedindo licença para entrar no seu lar, para conversar um pouquinho sobre o que o Espiritismo representa em nossas vidas. Mas antes, convido a todos vocês para que possamos juntos fazer esse entrelaçamento espiritual com aqueles que nos permitem chegar até aqui, que nos auxiliam, nos acompanham, e com as bênçãos do nosso amado modelo e guia Jesus. Pois vamos lá? Amado Jesus, queridos benfeitores desse canal, que conduzem a Tua Palavra através do Espiritismo Redivivo, através do cristianismo representado por essa doutrina tão esclarecedora, tão abrangente. Amados companheiros, gratidão por aqui chegarmos. Amado Jesus, inspira-nos, orienta-nos. Gratidão. Então vamos lá. Nosso bate-papo desta noite traz para a gente, vamos assim dizer, a reflexão do que seja especificamente a doutrina dos espíritos. Se formos buscar na própria literatura, observaremos que Allan Kardec, o codificador desse trabalho maravilhoso, tão somente utilizando esse pseudônimo, porque era uma pessoa de influência naquela Paris, naquela cidade de Lyon, onde ele nasceu, enfim, em toda a França, por ser escritor, professor, por ser estudioso de muitas áreas, tão somente utiliza esse pseudônimo para poder observar melhor qual iria ser a reação das pessoas com essa nova proposta. Na verdade, se formos observar o que Kardec trouxe para a gente, não foi um novo formato de ver a vida. Foi a compreensão intrínseca dos ensinamentos de Jesus. Então, o Espiritismo, se observarmos pela ótica do tema, ele não é um renovador de consciências, de forma alguma. Porque quem fez todo esse processo de renovação de consciências foi Jesus. Jesus que vem depois de uma época em que a humanidade passou por milhares de anos tendo a imagem de um Deus saturado na verticalidade, ou seja, um Deus que manda, que determina, um Deus que abomina, que tem sentimentos humanos, um Deus que alimentava vingança, que era castigador, determinador. Quando Jesus vem caminhar entre nós, no processo de chamar a atenção para que o planeta iniciasse, então, o grande propósito de transição para a regeneração, e isso começa no período em que Jesus está entre nós, não vem depois disso. É exatamente nesse período que inicia-se o processo de transição planetária. Ele também vem inaugurar a era do amor. A era onde não mais se
colocava à nossa frente um Deus em verticalidade. Ele nos traz, então, o entendimento, a compreensão de um Deus na horizontalidade, aquele que está caminhando junto a nós, que caminha junto a nós através daquele irmão que faz parte da minha vida, que faz parte da minha relação com a sociedade. Quando Jesus vem até nós, ele vem para nos mostrar que não interessa a minha posição social, não interessa o tanto que eu tenho de conhecimento intelectual, não interessa o que eu faço, não interessa nacionalidade, não interessa nada, absolutamente nada. O que interessa é a qualidade do amor que eu dou a mim mesmo, no máximo ensinamento que ele relembra quando questionado pelo doutor da lei, o que fazer para alcançar a vida eterna, e Jesus lhe devolve o questionamento, dizendo-lhe o que está escrito nos sagrados mandamentos. E ele responde: amarás a teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E Jesus faz com que ele se lembre do próximo mandamento tão importante quanto aquele: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso é constante em dois evangelistas, Mateus e Lucas. E eles depois narram a parábola do bom samaritano. É interessante se notar que não há aí uma diferenciação. É simplesmente um chamado à atenção. Ele não diz, comece a pensar da maneira que eu quero que pense agora, de forma alguma. Ele simplesmente nos chama a atenção para uma renovação interior. A renovação que cada um de nós deve fazer ao descobrir-se como espírito imortal, em passagem rápida aqui no planeta Terra, e que, ao voltar para a vida eterna, né, para essa verdadeira vida, leva consigo todos os momentos que viveu, não leva matéria alguma. E se ele amou muito, ele com certeza vai se encontrar numa situação favorável, numa situação de tranquilidade. Em todos os momentos, em todos os ensinamentos, Jesus tomou o cuidado de chamar a atenção sobre o respeito ao outro. Há quem diga que os sentimentos humanos foram fortes pelo fato dele estar encarnado e que ele, inclusive, teria agido com tal violência lá no episódio dos vendilhões do templo. Aquele homem que esteve aqui entre nós, que ensinou o amor no seu estágio máximo, o da compreensão integral da fragilidade do outro, jamais agiria daquela maneira. São interpretações e traduções equivocadas. Na verdade, a grande proposta do mestre foi: vamos modificar a maneira como eu enxergo a mim mesmo, como eu enxergo a vida e como eu me relaciono comigo, com você que está mais próximo de mim e com o todo. E quando ele fala com o todo, ele fala no sentido mais amplo que existe, porque faço parte da mesma criação de toda a natureza, de tudo o que há na Terra. Então, se faço parte dessa mesma criação, por que me coloco na posição de me achar melhor, maior ou com o poder de dominar a quem quer que seja, de não respeitar, de não aceitar a diferença, que, aliás, hoje está muito gritante.
Abre-se aqui um parênteses, inclusive, sobre o comentário que se ouve muito, mas hoje está tudo muito mimimi, hoje não pode falar isso, hoje não pode falar aquilo. Na verdade, não deveria nunca ter se criado diferenças. Mas nós temos, sim, alguns motivos para entender por que a sociedade chegou no ponto que chegou hoje e está precisando ser cada dia mais chamada a atenção em relação às diferenças, em relação ao outro, em relação à aceitação. Nós vimos de uma história da humanidade onde, como já dissemos, o primeiro formato de entendimento do Criador era totalmente verticalizado. Tudo que eu faço é para Deus. Tudo que eu vivo é com a autorização dele, peço a ele, resolvo com ele. Quando vem Jesus, mostra que é aquele Deus que nos traz aqui, no horizontal, a enxergar de frente. E depois que ele parte, que volta para a mão de nós, encarnados, espíritos encarnados, há um equívoco geral e transforma-se tudo aquilo que ele deixou novamente como artimanha para dominação. E nesse processo de dominação promove-se guerras, perseguições. Começa bem lá atrás, já na perseguição àqueles que eram seguidores do Cristo. Quer ir lá atrás? Vamos lá em Paulo. Saulo de Tarso, que teve o seu grande momento de renovação ao adentrar as portas da estrada de Damasco. Portas em sentido literal, figurativo, da entrada da cidade. E nós? Nós caminhamos tantos séculos, foram nos oferecidas tantas portas, tem um ensinamento maior de Jesus relativo à porta estreita. E o que fizemos com tudo isso? Precisou que a humanidade caminhasse na escuridão das ideias, na dominação integral da utilização dos conceitos, então, equivocados, deturpados daquilo que ele havia deixado, dos ensinamentos que ele havia deixado, para novamente perseguir, aviltar, tomar, usar como plataforma política. Não precisamos ir tão longe assim. Hoje, nos processos sociopolíticos das nações, e não pomos o Brasil fora disso, não, ainda se utiliza a religião, ora para dominação de massa, ora para artimanhas que se voltem para a dominação também política. É muito triste ver isso. E aí a gente se pergunta, como que o Espiritismo pode renovar consciências se eu estou aqui, conforme o ensinamento mesmo dos Espíritos constante no Livro dos Espíritos, que quando eu reencarno, eu, Espírito Eterno, eu fico com o esquecimento de toda a minha vida pregressa espiritual e de todas as experiências pregressas nas outras existências. Vida é uma só, sempre lembrando, está lá constante no mesmo Livro dos Espíritos. O restante que vivemos aqui, todas as passagens são experiências através das existências, experiências encarnatórias. Então, se eu esqueço tudo isso, se está lá guardadinha, como que ele vai renovar minha consciência? Na verdade, o que o Espiritismo faz é trazer de volta, e essa foi a grande tirada de Kardec, quando ele estabelece como tripé da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, ele vinha diretamente ao encontro do equívoco que acontecia na época
e que de alguma maneira foi uma coisa necessária, que foi a transformação de Deus em objeto desnecessário, através do entendimento de que o homem é material, que Deus é uma criação do homem para a dominação das massas. E daí inicia-se o grande processo do iluminismo, que vem e estabelece que a ciência também já sabe todas as respostas. Estamos reduzindo muito, que o conceito é muito mais amplo que isso. Mas se observarmos bem, Kardec é contemporâneo à época de grandes descobertas. E não teria como ele simplesmente chegar a impor alguma coisa. Parte o querido codificador de pesquisa científica, de abordagem filosófica, capta tudo o que ele pode, e a pesquisa científica dele, baseada no método de René Descartes, do século XVII, experimental, é tão orientada que quando ele se utiliza dos médiuns para fazer as perguntas e fazer o entendimento, trazer para parâmetros, colher o resultado dessas pesquisas feitas, e não só verificadas por ele, mas também por outros grupos que estudavam e se comunicavam com ele. Então chegam à conclusão de que esse ensinamento, ora trazido por seres, que então eles concluem que são seres desprovidos da matéria e inteligentes como nós, onde alguns têm uma inteligência muito maior, estão em outro nível, e outros são como nós, no nosso mesmo nível de inteligência. Quando isso acontece, então entende-se que essa doutrina, cujo o tripé tem numa das suas bases a ciência, porque ela é pesquisada, ela é provada cientificamente. A outra filosofia, onde ela se utiliza de todo um conceito de entendimento da vida, de entendimento de todo o processo sociocultural e histórico da humanidade, e atrai tudo isso para tentar entender os conceitos deixados por Jesus. Ele não vai em busca daquela ou daquela religião. Ele vai em busca do entendimento dos conceitos, daquilo que ele deixa em forma de mensagem. E com a orientação da equipe espiritual, que então se manifesta para ele o Espírito da Verdade, São Luís, que era o seu mentor espiritual, e tantos outros que ali se manifestaram, fazem com que esse tripé tenha esse entendimento de ciência, filosofia e religião, que na verdade não é a religião dogmática, não é a religião pragmática, não é a religião que contenha vícios. É apenas a volta do entendimento que eu preciso me religar ao Criador. Então ela não é uma religião no formato que se conhece. O que essa doutrina, assim chamada, né, doutrina, que na verdade não doutrina ninguém, que ele próprio diz que é de libertação de consciências, essa doutrina nos ajuda a enxergar como Jesus ajudou a enxergar na época em que ele esteve aqui, que o Pai nos ama infinitamente. Eu gosto muito da forma como Emmanuel trata a questão do Criador. Ele diz, o Criador incriado. Está lá constante no livro A Caminho da Luz, da sua autoria e psicografia de Chico Xavier, onde ele diz que ele nos cria. E aí eu remeto ao livro... já eu lembro o nome do livro.
onde ele nos diz que, sim, numa comparação com o Antigo Testamento, nós somos, sim, criados à imagem e semelhança do Pai, mas não como convencionou-se, porque humanizou-se a imagem do Criador. Assim como fizeram povos antigos, que davam aos seus deuses corpo de humano e cabeça de animal, humanizando-o, trazendo aos seus deuses sentimentos nossos, humanos. Quando Emmanuel diz que fomos realmente criados à imagem e semelhança, depois ele complementa: a imagem e a semelhança das suas virtudes, porque somos criados por ele, então não poderíamos ter sido criados com manchas, com nódoas, fomos criados luzes, óbvio, pequenininhas para se desenvolver. Então nós possuímos todos os seus atributos do amor, do bem, da bondade, da benevolência, da beneficência, da fraternidade, do perdão, da caridade, tudo que há de melhor. Agora, se o ser humano preferiu caminhar por outros caminhos, por outros trajetos, foi escolha dele. Enquanto encarnado, lembram o esquecimento das vidas anteriores? Enquanto encarnados, optam por outras coisas. E devido às experiências que acumulam nas mais variadas encarnações que já tiveram, ficam marcas na sua psique. E essas experiências, que agora se manifestam em forma de tendências, na forma de personalidade, característica da personalidade, ele pode alimentar o ódio, a raiva, a inveja, a prepotência, a ganância. Mas isso é dele. Isso não é do Criador. Então, se nós observarmos tudo isso, quando Jesus veio, ele traz a definição de Deus amor, de Deus infinito, de Deus que dentro desse amor traz compreensão. Foi ele que nos criou. Então ele nos ama indistintamente, ele nos ama incondicionalmente. Não poderia castigar, não poderia determinar, não poderia dizer é assim. Ele não é determinista. A sua obra é constante, é crescente. O universo está se expandindo o tempo inteiro. Então, quando ele fala nisso, ele também fala em imortalidade. Jesus fala em imortalidade. Mesmo porque os antigos hebreus e depois os povos da época de Jesus, que seguiam as orientações dos antigos hebreus, de Moisés, do judaísmo, eles relatavam, na compreensão que eles tinham, como vida eterna, sendo ela a vida espiritual. Então, a imortalidade da alma é entendível. É só olharmos ali naquele episódio, na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando ele diz que o espírito é como o vento, que a da carne é carne, o que é da água é água, o que é do espírito é espírito. É poética essa parte, essa conversa. Então ele vem, inaugura a era do amor, da compreensão de que não existe injustiça, e sem a justiça divina se manifesta em permitir que a gente faça as escolhas. Não interfere. Não interfere. Eu te dei a oportunidade, você faz dela o que você quiser. E da imortalidade. Quando ele afirma que ele nos ama incondicionalmente, que nos permite voltar. Nos permite voltar tantas vezes quantas forem necessárias.
falando da reencarnação. Embora o termo não tenha sido utilizado, mesmo porque não havia etimologia de palavra que criasse. O que existia era a compreensão, tratada de outra forma, com outras palavras. Aí vem Kardec, depois de enfrentar toda a era negra da humanidade, depois que a humanidade passa pelos grandes nomes, uma profusão, hein, gente? Porque desde a vinda de Jesus foi muita, mas muita vinda de espíritos missionários e de espíritos que se entregaram, a começar lá atrás nos circos romanos, tanto por feras quanto por fogo, e depois nos outros anos, quantos nomes nós tivemos de seres encarnados que provocaram mudanças sociais profundas, e não só no seio da então criada igreja, mas também nos outros povos. Nomes que vinham e falavam do amor com as suas maneiras, mas quem falou de amor na compreensão mais pura, mais fraternal, foi Jesus. Foi ele que ajudou Maria de Magdala a fazer a sua revisão. Foi ele, no seu amor incondicional, em ouvi-la e fazer a proposta que ela fosse, já que ela não poderia ser mãe, que ela disse que daquele ventre nada sairia, que ela fosse mãe da humanidade, assim como foi Maria, sua mãe, assim como Zaqueu. Seres que trabalharam a autorrenovação. Então foi Jesus que trouxe a renovação de consciências. Mas aonde fica o Espiritismo nisso? Exatamente quando a gente volta naquele ponto, naquele tripé, quando então, a partir de todos aqueles estudos, a partir de tudo aquilo que eles realizam, de todas aquelas conversas espirituais, de todos aqueles exemplos que os espíritos trazem, nas considerações, nosso querido codificador Allan Kardec vem e estabelece que o grande diferencial não é provar que existe vida além da vida. Muitos povos já acreditavam nisso, os próprios hebreus. Mas sim, de mostrar a progressão, a grande oportunidade, inclusive citado no Evangelho segundo o Espiritismo, que a segunda grande palavra trazida pelo Espiritismo se chamava reencarnação. E a reencarnação, se assim a definirmos, pode ser chamada de grande esperança, de grande consolo, de grande compreensão. Puxa, então eu entendo por que é que eu estou sofrendo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Espiritismo vem e mata a morte, e ergue as lápides dos túmulos, e a reencarnação, palavra, tira o véu dos nossos olhos. O mesmo véu que poderia ser traduzido como escamas, no episódio de Paulo, quando ainda Saulo adentra a estrada de Damasco, e ali, cego pela luz de Jesus, depois de estabelecer o diálogo com ele, pergunta-lhe: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde: vá até a cidade e lá saberás o que fazer. E aguarda 3 dias cego, chorando, com febre altíssima,
até a chegada de Ananias, que ele tinha ido buscar, que ele tinha ido perseguir para matar, tal qual tinha matado Estevão. Na sua incompreensão da mensagem de Jesus. Pois então, quando Ananias recebe a mensagem que deve procurá-lo, mesmo sabendo que ele tinha ido lá para matá-lo, ele atende ao pedido de Jesus e vai confiante de que nada vai lhe acontecer. E é aí que eu mostro para vocês a grande renovação. Porque quando Ananias conversa com Saulo e lhe diz que estava ali em nome de Jesus para curá-lo, e ele acreditava naquele, Saulo diz que sim, e Ananias impõe as mãos sobre os olhos e ele recupera a visão, segundo os relatos, lá constante, no livro Paulo e Estevão, caem escamas de seus olhos. Não seria esse o véu do entendimento? Porque será que isso não é também um grande ensinamento? E aí, remetendo a uma avaliação, uma reflexão filosófica, de compreensão da vida e psicológica, daquilo que eu sou, é o que o Espiritismo faz. Arranca-nos as escamas, como se Ananias estivesse impondo as mãos sobre os nossos olhos espirituais. É muito forte isso. É muito forte. Existe uma mensagem do livro Pão Nosso, a mensagem de número 135, chamada Renovação Necessária. Essa mensagem tem um forte apelo no sentido de eu buscar a compreensão do meu papel aqui, daquilo que eu me proponho, e buscar o entendimento do que é que eu ainda posso fazer, porque o que foi, foi. Eu tenho que ver daqui para frente. E a última frase dessa mensagem, Emmanuel diz assim, que será necessário que o cristão, aquele que realmente se intitula cristão, faça uma avaliação diária, ao final do dia, de tudo aquilo que realizou ou deixou de realizar. E que ao encerrar a sua atividade do dia, ele busque em si aquele comprometimento, aquelas falhas que ele ainda mantém e trabalhe-as para que ele amanhã não faça mais, não cometa mais. E todas aquelas virtudes que ele alimentou hoje, que ele continue alimentando no dia seguinte. Se eu voltar 2000 anos, eu vou ver uma das passagens de Paulo onde ele diz assim, por quê? Aquilo que não quero, eu faço, e aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Porque aquilo que eu sou, ainda não consegui mudar. Reflexão diária. Processo de entendimento. Sentar, descansar, relaxar. Fazer um processo de autoanálise diária. Na hora de dormir, na hora do banho, na hora que está indo para o trabalho, na condução, na hora que parou no trânsito, não importa. Uma música suave, fazer um processo introspectivo. Respiração, meditação, oração. O que é que eu ainda tenho que eu preciso mudar e que me incomoda, porque às vezes eu não percebo. Então, sim, o Espiritismo é renovador de consciências. Ele faz a proposta de renovação de consciências
a partir desse ponto, a partir da conclusão de que Jesus é o grande instrumento de libertação que nós recebemos um dia aqui na Terra, que é o grande instrumento que nós recebemos para compreender quem somos a caminho da libertação, dos nossos equívocos morais, a caminho da evolução. E que sim, o Espiritismo é um renovador de consciências quando ele nos faz relembrar esse processo de libertação através dos seus exemplos, através das suas mensagens. Quando ele conseguiu, num momento de amor profundo, olhar para Maria de Magdala e apenas dizer para ela, ama. Olhar para Zaqueu, na hora em que ele diz que ele vai restituir a quem ele tomou, sabendo que Zaqueu, dali para frente mudaria realmente, e diz que naquele dia a salvação entrou naquela casa. Quando ele diz a Saulo, que depois é Paulo, entra na cidade, que lá saberás o que fazer, ele realmente encontrou. A princípio ele achou que era fazer algum trabalho, mas depois ele percebeu o processo de auto-reconhecimento, de autocrescimento, para mudar a chave e os rumos da sua vida. Sim, queridos irmãos, o Espiritismo é um grande instrumento de renovação de consciências, porque ele faz exatamente o que Jesus fez. Ele nos faz refletir que somos luzes, que estamos a caminho dessa luz constantemente, mas que não estaremos sós. Que alguns já foram na nossa frente, irão nos esperar, irão nos encontrar, e que nós, de nossa parte, um dia também estaremos a esperar alguém. Que nos ajuda a compreender que este momento, essa existência agora, é passageira, e que toda dor, todo o sofrimento, um dia irá acabar. Porque eu compreenderei que não foi dor, não foi sofrimento, foi apenas a renovação necessária que eu precisava viver. Que tenhamos, assim, ainda uma excelente noite, que venham dias maravilhosos em nossas vidas, que nós possamos sentir a presença constante do Mestre, permitindo que ele habite cada vez mais em nós, amá-lo incondicionalmente, como ele nos ama, e no final do dia, Senhor, terminei minha jornada de hoje, o que queres que eu faça? Muito obrigada a todos, muito obrigada à Rádio Fraternal. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.